No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o Dr. Marcelo Shoa, que é advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor, e também integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, Núcleo Ceará. Muito bom dia, Marcelo. Muito bem-vindo também ao Jornal Brasil Atual. Mais uma vez, tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Felicidade minha. Bom, vamos lá. Estou muito emocionado. Essa matéria sobre a Marielle foi muito bonita, essa propaganda do Instituto Marielle Franco, muito bem feito. E a gente Vamos espera, lá. e a gente espera que seja finalmente solucionado e resolvido esse crime, né? Que até hoje Tá continua na... na expectativa de quem mandou matar Marielle. Essa é uma expectativa de todos nós. Mas nós vamos falar de um outro tipo de crime, né? Que foi o crime perpetrado no último domingo por apoiadores de Bolsonaro, que invadiram as sedes dos três poderes da República. E isso, evidentemente, causou uma reação dos poderes a esses atos. E eu queria uma avaliação tua, Marcelo, sobre o que aconteceu ontem, segunda-feira, diante daquela horda de bárbaros que entraram nas sedes do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, destruindo tudo o que viam pela frente. Ontem pela manhã, já o presidente Lula, reunido com os líderes dos outros poderes, já emitiram uma nota conjunta. E eu queria que, a partir dessa nota conjunta, você fizesse uma avaliação dessa reação dos governos e dos poderes diante desses ataques. Bom, Rafael, bom dia à nossa audiência do Jornal Brasil Atual. Bom dia a você. Eles foram, naquele dia, presos, né, detidos por um dispositivo do Código Penal que fala de tentar destituir governo legitimamente eleito. Né? É um crime contra o Estado democrático de direito. Mas se a gente for avaliar individualmente o que aconteceu, aconteceu ali uma invasão de prédio público, aconteceu de bens, da, de bens, né, nacionais, aconteceu destruição da memória nacional, aconteceu destruição de bens e materiais, um vandalismo, depredaram, roubaram também muitas peças, roubaram armas, né, estavam armados. É difícil até você ver o que cada um foi. Primeiro, desobediência à ordem judicial, à polícia militar, um monte de coisa. Né? Enfim, fizeram aquela barbaridade que eu jamais pensei que fosse ver na minha vida. De uma vez só, destruíram completamente o STF, destruíram parcialmente o Congresso e destruíram bastante o Planalto. Deixaram granadas, né, Rafael? Deixaram 3 granadas no Supremo Tribunal Federal e deixaram 2 granadas no Congresso. Por sorte, era um domingo, as pessoas não estavam lá, e não houve mortes como no Capitólio, nos Estados Unidos, porque se tivesse no dia de trabalho, certamente teria havido mortes, porque a turba foi muito maior, e eles foram mesmo para destruir. Né? Tem aí em torno de 1.500, né, que foram detidos, estão lá prestando depoimentos, desses aí todos terão que responder processo, mas alguns terão que responder processos mais pesados, porque não só financiaram, mas porque agiram de forma mais bruta. E a demonstração de ontem foi muito bonita, sabe, Rafael? O presidente Lula é um gigante, né? Ele estava, no momento, prestando solidariedade às pessoas que estavam sofrendo pela enchente em Araraquara, se deslocou para Brasília, ainda de Araraquara, decretou a intervenção federal na área da segurança. Durante aquela noite, o presidente Lula esteve no Palácio do Planalto, foi aos 3 poderes, verificou a situação, e no outro dia de manhã, quando todo mundo dizia para o presidente Lula: não vá ao Palácio, que o Palácio não tem condição de receber, inclusive tem risco. Ele foi para o Palácio, ele recebeu os membros dos 3 poderes, né? Presidente do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado em exercício
e saíram com aquela nota conjunta, né, dizendo que não iam se dobrar ao fascismo, que a era do golpismo no Brasil acabou, a nossa democracia ia vencer, e à tarde, para completar, ele antecipou a reunião com os governadores, que seria feita no final do mês, né, para dar aquela sensação de unidade que já fazia muito tempo que a gente não via no Brasil, né? Todas as unidades federativas e os três poderes juntos para superar essa crise contra a nossa democracia. E aquela caminhada no final que eles fizeram de mãos dadas pela Praça dos Três Poderes para o STF, ela tem um simbolismo único, né, Rafael? Porque, inclusive, foi o STF que determinou a prisão do presidente Lula. Então, que impediu que ele pudesse assistir o velório do irmão, que dificultou para ele assistir o velório do neto, que impôs a ele injustamente, por causa de um juiz que depois foi demonstrado que era um corrupto dentro da justiça, um suspeito, e num fórum incompetente, toda aquela desgraça durante 580 dias indevidamente. Eu acho que o Brasil sai maior disso, sabe? Apesar dos prejuízos incalculáveis, porque não é só coisa, não é só objeto, né? Estamos falando de obras de arte, nós estamos falando de bens imateriais mesmo, né? Quanto vale uma tela de Cavalcante toda rasgada, né? Quanto vale um relógio que é de antes, né, da independência do Brasil? Enfim, tapetes, presentes de estrangeiros, sem falar nos documentos. Bom, mas o Brasil dá um novo salto. Eu acho que ontem foi o ponto de virada, honestamente. Fiquei muito, muito impactado, porque a presença dos 27 governadores, e acho que não há mais espaço para golpismo no Brasil não, viu, Rafael? Quem fez aquilo ali vai pagar, e quem fugiu vai ser encontrado, e a tendência é que o chefe que está nos Estados Unidos seja responsabilizado também, porque não basta, depois de 7 horas dos eventos de domingo, o Bolsonaro mandar uma notinha desse tamanho dizendo que é contra o vandalismo. Ele incentivou, ele motivou, ele o tempo todo estimulou esse ânimo social contra os poderes constituídos. Ele esteve lá valorizando a presença daquelas pessoas na frente dos quartéis. Ele, em nenhum momento, ele disse, olha, vão para casa, o processo eleitoral terminou. Pelo contrário, ele não reconheceu a derrota, ele sequer esteve aqui para passar a faixa presidencial. Então, de lá, ele comandou essa barbárie, né, que aconteceu no Brasil, junto com o seu ministro, né, que era secretário de Segurança do Distrito Federal, e o senhor Ibanez, que agora também vai aprender a não brincar com coisa séria, porque o que a gente viu ali foi aquela turba sendo escoltada pela Polícia Militar até chegar na Praça dos Três Poderes, e aí começou o quebra-quebra, e aquele pessoal deixou acontecer porque estava apoiando, simplesmente. Sem dúvida. A gente está conversando com Marcelo Uchoa, advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, também integra a ABJD no Núcleo Ceará, fazendo uma avaliação da reação dos poderes aos atos terroristas que aconteceram no domingo. E sobre essa reação, Uchoa, você falou já do secretário de Segurança do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, do próprio governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Como é que você avaliou, por exemplo, a reação da Justiça, do Poder Judiciário, com o pedido, inclusive, da AGU, né, de prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e o afastamento do governador Ibanez? Como é que você avaliou
essa reação do Judiciário e também do Legislativo, que imediatamente se reuniu para referendar o afastamento do governador do Distrito Federal. Ontem à noite já foi votado de forma simbólica pela Câmara, daqui a pouco deve ser referendado também pelo Senado, esse afastamento de pelo menos 90 dias do governador para investigar a conivência ou a leniência desse governador com os atos que aconteceram no domingo. Essa reação do Judiciário e do Legislativo, você acha que ela foi num nível adequado? E também uma outra avaliação tua, já aproveitando, desculpa por me estender na pergunta, mas o que a gente viu ontem foi a facilidade de desmobilização desses acampamentos na frente dos quartéis. O que faltava era uma vontade política, era uma motivação política para que esses manifestantes nos quartéis, esses terroristas que passaram a atacar Brasília, fossem deslocados não só lá do Distrito Federal, mas na frente de quartel de todo o Brasil? Pois é, Rafael, veja só. O ministro Flávio Dino, antes mesmo de ser nomeado, ainda na transição, defendeu que esses acampamentos fossem desmobilizados. Não só porque eles eram antidemocráticos na natureza, já que não contestavam o resultado da eleição, não reconheciam o presidente Lula, mas porque incitavam o tempo todo as Forças Armadas a praticarem uma intervenção, né, a dar um golpe de Estado no Brasil contra os poderes. Isto é crime. Então, assim, eles são criminosos desde o princípio. Mas, principalmente depois do vandalismo do dia 12 em Brasília, e sobretudo depois daquele episódio em que o sujeito pegou uma bomba, botou dentro de uma outra bomba, que era um caminhão de combustível, e colocou dentro de outra bomba, que era um aeroporto, aí o Flávio Dino apertou ao ministro da Defesa no momento, né, e ao ministro da Justiça, Anderson Torres, que lutasse ali com as Forças Armadas para desmobilizar. Bom, não desmobilizaram, né? Resultado, esperaram acontecer o pior, né, porque, como você diz, o terrorismo se estabeleceu. Eu acho que a decisão de afastamento do Ibanez foi não só necessária, como a posição do presidente Lula foi fantástica, porque ele não acionou a GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Se ele tivesse acionado, ele chamaria as Forças Armadas, que era o que os caras queriam, né? E diante desse impasse, né, diante dessa insegurança, enquanto você vê de fato quem é que está com você e quem não está, é melhor deixar no quartel mesmo. Ele foi pelo caminho mais difícil. Ele decretou a intervenção federal parcial, mas aí o Alexandre de Moraes, né, recebeu a ação judicial, viu que o Ibanez mudou o acordo que tinha estabelecido com o Flávio Dino, porque o acordo era que as pessoas fossem, mas não saíssem ali da área do quartel. E o Ibanez negligenciou, no mínimo, e a polícia escoltou até a Praça dos Três Poderes. Na mesma noite, o Alexandre de Moraes afastou, né? Mas o que foi votado ontem foi o decreto de intervenção na área de segurança, que era o caminho mais difícil, mas foi aprovado por unanimidade, ainda ontem, no Congresso, depois de que eles fizeram aquela visita lá no STF. Olha só a visita. Presidente da República, vice-presidente da República, ministro da Justiça, ministro da Defesa, outros ministros, presidente da Câmara, presidente em exercício do Senado, procurador-geral da República, todos os 27 governadores, presidente do STF, né, cruzaram a Praça dos Três Poderes, foram ver o resultado da barbárie. Aí a Câmara, o Lira, né, votou simbolicamente por unanimidade, e essa votação será feita hoje no Senado. Quer dizer, há um sentimento de unidade. Você sabe aquela coisa, Rafael, que teria havido na pandemia se o ex-presidente desse país tivesse responsabilidade, que na crise a gente se junta para lutar, apesar das diferenças, a gente começa a potencializar no outro os pontos positivos e não os pontos negativos. Pois aquela oportunidade
de unidade que não poderia deixar de acontecer durante a pandemia, está acontecendo agora. E ainda bem que nós temos o Lula para liderar esse processo, porque se fosse com qualquer outro, talvez aquela reunião não tivesse acontecido ontem, talvez não tivesse acontecido no Planalto, talvez não tivesse acontecido aquela caminhada pela Praça dos Três Poderes. Essas coisas são muito do Lula, né? Sem dúvida. Agora, professor, o senhor como um operador do direito, eu queria uma avaliação sua da participação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ontem nessa reunião dos governadores, uma avaliação do discurso que ele fez. Porque o que ele disse nessa reunião que aconteceu ontem, parece que ele ainda estava em outro mundo. Aquilo que ele falou, que fez durante os últimos 2 anos, não tem nenhuma relação com a realidade. Inclusive, muito da inação do Augusto Aras resultou no que aconteceu no domingo. Ele sabe que quando for setembro e o mandato dele acabar, ele vai junto para o lixo da história, né, Rafael? O Aras, ele prevaricou, né? Na verdade, eu não posso dizer que chegou a prevaricar, porque, por exemplo, nos processos de indiciamento, nos pedidos de indiciamento da pandemia, ele pediu para a vice-procuradora despachar, só que a procuradora despachou pedindo arquivamento, né, dos indiciamentos. Então, assim, naquilo que ele não prevaricou, ele simplesmente foi contra. Na verdade, ele passou pano para esses desmandos do Bolsonaro, para tudo aquilo que dizia respeito as questões de pessoais, né, do Bolsonaro, de sua família nos envolvimentos criminosos dos mais diversas naturezas, inclusive dos inquéritos do STF, a parte de fake news, em que ele disse que era liberdade de expressão, ou mesmo na pandemia. O Aras é uma vergonha, né, para o Brasil e especialmente para o Ministério Público. O Aras justifica que sequer exista Ministério Público no Brasil. Que se for para ter uma Procuradoria da República que não esteja vigilante e atento para garantir que a República aconteça, para que mesmo isso existe? Então, o Antônio fez um discurso, como você disse, no outro mundo, e constrangido, porque todos ali estavam olhando, todas e todos estavam olhando, pensando assim, meu Deus, será que eu estou escutando mesmo isso desse camarada? Quer dizer, ele vai passar por esses meses em que ele terá que agir 5 vezes mais do que fez durante esses últimos 3 anos para justificar sair, pelo menos, com alguma dignidade. Ou seja, o presidente Lula, de uma maneira institucional, seguindo os ritos institucionais, fez o Augusto Aras ajoelhar no milho, né? Ele teve que se constranger perante todos os governadores e os representantes da República, né? Porque ele esqueceu que ele era... Por que você acha que... Ele esqueceu que durante esse mandato... caras não foram... Do presidente Lula, do Bolsonaro, só terminar, ele não era procurador-geral da República, ele não defendia a República, ele defendia apenas o presidente Bolsonaro, né? Por que você acha que os terroristas não foram destruir a Procuradoria-Geral da República? Porque viram na Procuradoria-Geral da República uma parceira, né? Então, assim, ficou muito claro contra quem os terroristas consideram inimigos deles, né? Assim, na cabeça dos terroristas, os inimigos do Estado. O Supremo, o Palácio do Planalto, que agora está presidido pelo Lula, e o Congresso Nacional. Então, assim, o Aras ficou ali numa situação realmente difícil, porque os chefes dos outros poderes estavam simplesmente com os seus palácios destruídos. Palácios que são do povo, né? Olha, o Ministério Público tem muito, Rafael, a explicar para o Brasil. A gente precisa lembrar que a Lava Jato turbinou um processo de impeachment que já estava morto, né? Que não teria acontecido se não tivesse havido um vazamento ilegal de uma conversa da Dilma com o Lula, em que é citado até o atual advogado-geral da União,
o Jorge Messias. Ali o Moro ele fez renascer um processo de impeachment que estava morto, e sempre com a ajuda do Ministério Público. E de lá para cá, o Ministério Público tem sido conivente, né? E aí o Augusto Aras veio para colocar a cereja em cima do bolo. Então, assim, o Ministério Público tem a explicar ao Brasil. Aí, se você perguntar, Marcelo Shoa, você acha que o presidente Lula tem que respeitar a lista tríplice do Ministério Público? Tem não. Sabe por que não tem? Porque, primeiro, aquela lista tríplice ela não é representativa do Ministério Público do Brasil. Só concorrem procuradores da República. Inclusive, procuradores do trabalho não participam. Procuradores dos tribunais estaduais não participam. Aí você vai fazer uma lista tríplice dizendo que é representativa, aí bota um Aras. Olha, essa postura foi aí que o PT se deu mal. A Dilma reconduziu o Gurgel, o Lula reconduziu o Gurgel, a Dilma reconduziu o Aras, não, o Janot. O Lula espera que não reconduza o Aras. Não é possível. Perfeito. Quero agradecer. E nem a vice-procuradora dele. Sim, a senhora Lindora, né? Agradecer a Marcelo Shoa, advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza. A gente está terminando o Shoa. Você consegue me ouvir de novo? Temos dificuldade com o áudio do Shoa? Bom, de qualquer forma, eu quero agradecer aqui a participação do Marcelo Shoa, advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD Núcleo Ceará, pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. É sempre um prazer tê-lo conosco, suas avaliações e contando sempre com a sua participação. Forte abraço, professor. Muito obrigado, Rafael. Estenda meu abraço a todo mundo aí, tá bom? Um abraço. Gente boa, que eu gosto muito, que a gente tem que se conhecer. Tá certo. Marilu, um beijo. A gente vai ter essa oportunidade sem dúvida. Marcelo Shoa, advogado, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.